Fala, gente, tudo bom? Hoje aqui no nosso curso de Semiologia, a gente vai falar do exame físico que talvez seja o mais desafiador para o estudante de medicina, que é o exame físico cardiovascular. Minha dica para vocês, gente, continuem tentando. Se o professor falou que ouviu um sopro, você fica ali tentando ouvir até conseguir. Não finge para o professor que ouviu, professor, eu estou ouvindo mesmo, e deixa para lá não. É insistindo que vocês aprendem o exame físico cardiovascular. Mas a gente vai mostrar para vocês algumas coisinhas aqui. A anatomia do precórdio e os focos de ausculta, porque você tem que saber onde auscultar inicialmente, né? E não é só ausculta, tem a inspeção, a palpação. Na ausculta, os achados fisiológicos e patológicos e a exame físico cardiovascular. Então a gente tem que ver os pulsos periféricos e algumas informações que a jugular pode dar para a gente. Primeiro, a anatomia do precórdio. A gente tem que entender que o coração ele fica atrás do externo, tá? O coração está do lado esquerdo do peito. Sim, ele está majoritariamente à esquerda. O ápice do coração está à esquerda. Mas o precórdio é essa região atrás do externo, tá bom? E a gente consegue ver que nós temos alguns focos importantes. Temos o foco aórtico, pulmonar, foco mitral e foco tricúspide. A gente vai discutir eles com um pouquinho mais de detalhe lá na frente. Então, primeiro, a anatomia do coração e principalmente o seu ciclo cardíaco. Vocês têm que entender o ciclo cardíaco. Então, o sangue vem da periferia, o sangue vem dos pulmões, o sangue vem dos nossos tecidos para os átrios. Então, primeiro, os nossos átrios eles vão se encher de sangue. A partir do momento que a gente tiver muito sangue nos átrios, as nossas válvulas tricúspide e mitral, que são as válvulas atrioventriculares, esse sangue já vai pesar e elas já vão abrir. Então, antes mesmo do átrio contrair, a gente já tem sangue descendo dos átrios para os ventrículos. No finalzinho disso, o átrio contrai para jogar o resto de sangue que ficou ali dentro. E aí nós temos agora os ventrículos cheios. No momento que o ventrículo está cheio, o ventrículo vai contrair para poder jogar esse sangue para a artéria pulmonar e para a aorta, para aí sim poder ir para os pulmões ou então para os nossos tecidos, o sangue já oxigenado para os nossos tecidos. Nesse momento, quando tem a contração, essa pressão vai fazer com que as nossas válvulas atrioventriculares fechem, se elas estiverem sadias, se elas estiverem íntegras, e fazer com que o sangue passe pelas válvulas pulmonar e aórtica, que são as válvulas semilunares, aí sim podendo ir para o resto do nosso corpo. Então, como é que esse ciclo a gente tem que visualizar ele quando a gente está falando do exame físico cardiovascular? A gente tem que saber entender o que é que está acontecendo com as válvulas em cada momento, na sístole e na diástole. Então, no momento que o sangue está chegando no átrio, que o átrio está com muito sangue, isso pesa, vai abrir as nossas válvulas atrioventriculares e o sangue vai escorrer. Isso ainda é diástole. Se está enchendo o ventrículo, isso é diástole. Aí a gente vai ter a contração do átrio. Isso é o final da diástole. Quando é que vai começar a sístole? Quando o ventrículo ele começar a pressionar para jogar esse sangue para fora e as válvulas atrioventriculares fecharem. Quando essas válvulas fecharem, que a gente consegue ver lá no final do ciclo, as semilunares vão abrir e aí a gente vai ter o sangue passando pelas semilunares, o sangue indo para a aorta e para a pulmonar. Quando é que acaba a sístole? Quando esse sangue que está indo lá para frente, ele acaba tentando voltar pela aorta e pela pulmonar e fecha as semilunares. Então, a nossa sístole é o momento entre o fechamento das válvulas atrioventriculares e o fechamento das válvulas semilunares. A gente vai entender isso com mais detalhe lá na frente. Vamos voltar aqui para os pontos de ausculta. Então, nós temos inicialmente o foco aórtico. Gente, o foco aórtico fica à direita. Temos o ângulo de Louis, que é essa proeminência aqui no externo, tá? Quando a gente vai um pouquinho para a direita disso, para external, aqui ao lado do ângulo de Louis, mais ou menos segundo o espaço intercostal, isso é o foco aórtico. E que área é essa toda em laranja aqui? Bem, a aorta, ela sai de lá do ápice do pulmão, de lá do ápice do coração e passa por cima do coração. Então, ela pega toda essa região. Então, isso daí é toda a região por onde a aorta passa. Mas por que o foco aórtico é lá em cima? Porque o foco aórtico fica acima da válvula aórtica, que é realmente onde a gente vai escutar melhor os ruídos. Já o foco tricúspide fica aqui à esquerda, para external,
à esquerda. Você vê que ele fica mais ou menos ao lado da válvula tricúspide. Então, para a gente auscultar bem essa região de ventrículo direito, é aqui no foco tricúspide. Bem, o foco mitral é o ápice do coração. É o melhor local para a gente poder auscultar o que está acontecendo com o foco mitral. O foco mitral fica no ventrículo esquerdo, fica um pouco mais para trás, tá certo? Então, o melhor lugar para a gente auscultar é realmente aqui no foco mitral. E o foco pulmonar, a mesma coisa que acontece com a aorta. A artéria pulmonar, ela sai de lá do ápice, tá certo? E vem aqui para cima. Então, mais ou menos essa topografia aqui. Por que que o foco aórtico é lá no ângulo de Louis, à esquerda, ou seja, à esquerda do ângulo de Louis, no segundo espaço intercostal paraesternal esquerdo, é porque fica logo acima da válvula pulmonar. É o melhor local para auscultar os ruídos que reverberam da artéria pulmonar. A gente tem que saber esses focos. Aí qual a ordem? Tem gente que faz da base para o ápice, tem gente que faz do ápice para a base. O importante é você auscultar todos os focos e você entender o que cada foco está te dizendo e o que cada foco representa. Mas a gente não começa com a ausculta. A gente começa com a inspeção. Gente, exame cardiovascular, o paciente deve estar deitado. Pode estar em decúbito dorsal de 30 graus, pode estar em decúbito dorsal de 10 graus, ele pode estar deitado, se a sua maca não consegue subir para poder fazer esses 30 graus, mas você não pode estar fazendo o exame cardiovascular em paciente em pé ou paciente sentado. O paciente tem que estar em decúbito dorsal. E a gente vai tentar fazer uma visualização tangencial desse precórdio. Como é que é isso? O paciente está deitado aqui embaixo, eu não fico só olhando daqui de cima. Eu vou inicialmente ver se tem alguma cicatriz, se tem alguma lesão, se eu já consigo ver uma impulsão paraesternal, mas para eu poder ver realmente a movimentação desse precórdio, eu vou ter que olhar tangencialmente, como esse gatinho está fazendo aí na imagem, tá? E o que é que eu vou procurar na inspeção? Principalmente o ictus. O ictus cordis é a ponta do coração, é o ápice do coração mesmo, é o nosso foco mitral. E ele geralmente fica na linha M clavicular, à esquerda, tá? No quinto espaço intercostal, geralmente um pouco abaixo do mamilo. Então, a gente vai ter que procurar o ictus ali, vai ter que ficar olhando se o ictus está muito impulsivo, se ele se tem como visualizar ele ou não, se é visível ou não. Mas a gente vai olhar também para impulsões paraesternais. Paraesternal quer dizer que é ao lado do externo. Vamos ver se ao lado do externo esse precórdio está tendo algum tipo de impulsão. E aí, como é que a gente vê essa parte tangencial do tórax? A gente vai observar como o Evelyn está fazendo aqui com o Kevin, nossos professores aqui também do Senaflix. Você tem que olhar tangencialmente para ver se observa algum tipo de impulsão e você vai procurar o ictus naquela região, no quinto espaço intercostal, para ver se esse ictus, além de visível, é palpável. E aí a gente vai para a palpação. Primeiro, a gente tem que fazer uma palpação geral do precórdio, para ver se a gente consegue sentir alguma impulsão paraesternal, para ver se a gente consegue sentir algum frêmito. Sim, quando o paciente tem algumas valvopatias, se elas forem muito graves, além da gente auscultar o sopro, a gente pode sentir o frêmito. Então, primeiro, a gente só vai palpar superficialmente aquele precórdio para ver se sente alguma coisa. O ictus cordis a gente vai procurar certinho na localização habitual. Se o paciente não tiver um ictus palpável, você pode pedir para ele lateralizar um pouco para a esquerda, porque aí o coração vai ficar mais próximo da caixa torácica, fica mais fácil de palpar o ictus. E a gente vai ter que ver a localização do ictus, que é o mais importante, sua amplitude, se ele está batendo muito forte ou não, o que a gente chama de hipercinético. A sua duração, o ictus geralmente a gente não consegue perceber o ictus na ponta do nosso dedo por toda a sístole, mas se ele for um ictus persistente, isso pode acontecer. A extensão, 1 a 2 polpas digitais, geralmente isso acaba sendo normal. Impalpável também é normal, tá bom? A gente começa a pensar que pode ser algo prejudicial, algo patológico, se a extensão for muito grande. E a manobra de lateralização quando não conseguir. Como o Evelyn está fazendo aqui com o Kevin, não conseguiu palpar o ictus, ela está mostrando ali na linha M clavicular, no quinto espaço intercostal, não conseguiu palpar o ictus, então ela pede para ele lateralizar à esquerda para ver se com esse coração mais jogado em direção à parede torácica, se ela consegue perceber ou não o ictus. E a percussão?
a gente tem percussão de precórdio, não faz muito sentido ficar percutindo em cima do coração, né? Mas só que a gente pode fazer a percussão se a gente quiser, por exemplo, delimitar a área cardíaca. Se a gente não percebeu nenhum ictus e a gente quer saber onde está o ápice do coração, porque é um pouquinho mais submaciço do que o som claro pulmonar. Mas geralmente a gente não faz percussão de precórdio, não. A gente faz ausculta. E tem uma coisa no nosso estetoscópio que muita gente não sabe. Dá para ouvir dos dois lados, viu, gente? Tem alguns que a parte pequenininha é, na verdade, um diafragma pediátrico, mas a maioria tem campânula. A parte de trás é a campânula. E a maior é o diafragma. Tem essas duas partes por um motivo. Sons mais graves são melhor auscultados pela campânula. Inclusive, os ruídos de Korotchkov, da pressão arterial, se você não está ouvindo com o diafragma, tente com a campânula, porque a campânula é melhor para aqueles ruídos. A gente vai ver que na ausculta cardiovascular tem alguns ruídos que, na dúvida, vira para a campânula e vê se agora eles estão mais identificáveis. Então, lembrando, esses aqui são os nossos focos de ausculta, tá? Então, com o diafragma, é muito bom para a gente ouvir B1 e B2, que é simplesmente os batimentos normais do coração, que é o fechamento das válvulas atrioventriculares e os fechamentos das válvulas semilunares. Algumas regurgitações também. Então, aquela válvula que é insuficiente, por exemplo, uma válvula atrioventricular insuficiente, quando o coração faz a sístole, ela, ao invés de fechar, ela fica meio frouxa. E aí o sangue que deveria ir direto para a aorta, direto para a pulmonar, ele está regurgitando, ele está voltando aos átrios porque tem uma válvula ali insuficiente. Esse som de regurgitação, como regurgitação mitral, por exemplo, é mais facilmente auscultado com o diafragma, mas tem som que acaba sendo melhor com a campânula. Agora sim, a campânula você tem que fazer uma compressão leve. Se você fizer uma compressão muito forte, a campânula sobre a caixa torácica, você não vai conseguir ouvir nada, tá? B3 e B4, que mostram que tem uma complacência diminuída, são melhor auscultados com a campânula. A mesma coisa para os ruídos de estenose. Então, se você tem uma estenose aórtica, que no momento da sístole o sangue não está conseguindo passar por ali porque o espaço está muito fechado, está muito pequeno, esse sopro que pode ser causado por uma estenose de uma válvula, melhor auscultado com a campânula. Então, se você está com alguma dúvida ali, já auscultou todos os focos com o seu diafragma, ainda tem alguma dúvida, ou então o professor falou, tem um sopro aqui, você não está conseguindo ouvir, vira e vê se com a campânula você consegue. E aqui como que a gente faz a técnica da lateralização. Não esquecer que pode ser melhor não só para palpar o ictus, mas para auscultar o foco mitral também. Assim como para auscultar B3 e B4, tá certo? E o paciente, quando ele está inclinando ou quando ele está expirando, são momentos bons para sopros aórticos. Então, são algumas técnicas só para melhorar. Aqui a gente vê a ausculta normal do coração. Então, eu vou botar aqui de novo para vocês, tá bom? Vocês conseguem perceber o tum-tá, tum-tá, tum-tá? Isso aqui é B1 e B2. B1, fechamento de válvulas atrioventriculares. Por que está fechando a válvula atrioventricular? Porque começou a sístole, aumentou a pressão, a válvula fechou, tá certo? E aí você tem a sístole, que é quando o sangue está sendo jogado para a aorta ou para a artéria pulmonar. Esse sangue foi jogado por lá, a sístole acabou. O sangue que estava indo para frente, ele acaba retornando um pouco e fecha as válvulas semilunares. Parou de ter aquele fluxo intenso de sangue pelas válvulas semilunares, elas fecham. Quando elas fecham, B2, acabou a sístole. Então, essa é a nossa ausculta normal. Sístole entre B1 e B2, diástole depois que acabou B2 e antes de começar B1. Isso aqui é o mais importante da ausculta cardíaca. Você botou seu estetoscópio ali, identifique. Isso é B1, isso é B2. Depois que identificou B1 e B2, identifique. Aqui está a sístole, aqui está a diástole. Se você souber fazer isso, já está bom o suficiente se você ainda está no início da sua caminhada no curso. O mais importante está 100% normal ou eu estou identificando alguma coisa aqui que geralmente não tem
Além de B1 e B2, tem mais algum ruído? Entre B1 e B2 tem algum sopro? Você pode não saber identificar, pode não saber caracterizar muito bem, mas é muito importante que você identifique o que é sístole, o que é diástole e se tem algo diferente do comum. E aí podem apresentar alguns desdobramentos. O que é desdobramento, gente? A válvula aórtica, ela geralmente fecha um pouquinho antes da pulmonar. Só que como a aórtica acaba se sobressaindo, a gente ouve um barulho só, a gente acaba ouvindo só da aórtica. Só que em alguns momentos, principalmente a inspiração profunda, a gente pode ter um retardo desse fechamento da pulmonar. Ou então, quando a gente está ali em cima do foco pulmonar, a gente pode ouvir a pulmonar melhor e perceber esse desdobramento. E aí o que é que vai acontecer? Ao invés de a gente ouvir tum, tá, o B2 a gente acaba ouvindo dois componentes. Então, acaba ficando mais ou menos assim. Você consegue perceber que B1 continua da mesma forma. Só que B2, ao invés de ser tum, tá, a gente está ouvindo como se fosse tum, tra, porque os dois componentes estão sendo auscultados e não apenas o aórtico se sobressaindo ao pulmonar. Isso pode ser fisiológico, isso pode acontecer na inspiração profunda, mas tem alguns achados que fazem com que pareça ser patológico e a gente vai falar um pouquinho deles. Mas antes disso, eu tenho que saber como que eu vou descrever o meu exame físico cardiovascular, como que eu vou descrever a minha ausculta. Primeiro eu tenho que saber se está rítmico. Se está ali B1, B2, B1, B2, B1, B2, porque se tiver arrítmico, eu já começo a descrição por aí. Bulhas arrítmicas. Se está rítmico, bulhas rítmicas. Agora, são rítmicas em dois tempos? Ou são rítmicas com um desdobramento? Ou são rítmicas com alguma bulha extra? Eu posso ter uma B3 e, mesmo assim, todo batimento ser bem rítmico. Você tem uma constância ali. Então, bulhas rítmicas em dois tempos. Isso é o comum, isso é o que a gente tem que descrever no exame normal, ou em 3 tempos as custas de B3, ou em 4 tempos as custas de B3 e B4, ou em 3 tempos as custas de desdobramento de B2, mas eu tenho que dizer se é rítmico e quantos tempos, e a fonética. Está normal? A altura está normal? Tá certo? Porque você pode ter um som mais intenso e isso ser hiperfonese. Você pode ter um som mais baixo, isso ser hipofonese. Então, um paciente que tem, por exemplo, um derrame pericárdico, você tem muito sangue ali acumulado entre o pericárdio e o coração. Quando eu tento auscultar, aquele líquido está atrapalhando, está abafando a bulha. Então, eu vou ter uma bulha hipofonética. É importante eu dizer, olha, bulhas rítmicas em dois tempos, normofonéticas. E aí eu vou dizer se tem sopro ou não. Então, sem sopro ou com sopro sistólico, determinado grau, que a gente vai ver lá na frente, tá? Como é que a maioria das pessoas descreve? BRNF 2TSS. O que é que isso quer dizer? Bulha rítmica, normofonética, em dois tempos, sem sopros. Acaba não seguindo uma linha muito racional, porque o correto seria eu descrever o ritmo e o tempo juntos. Então, bulhas rítmicas em dois tempos, normofonéticas e sem sopros. Eles acabaram misturando tudo. Mas como isso aqui é o que você mais vai ver, é importante que você saiba o que significa. Significa bulhas rítmicas, normofonéticas, em dois tempos e sem sopros. E aí vamos falar do desdobramento de B1. O que é o desdobramento de B1? É o fechamento da tricúspide que acaba não acontecendo no mesmo momento do fechamento da mitral. Então, geralmente eu tenho tum, tá. Eu posso ouvir turum, tá. Isso quer dizer que eu estou ouvindo uma válvula atrioventricular e depois a outra. Não quer dizer que tem algo de patológico ali, mas só que pode ser patológico sim, tá certo? Onde que eu vou ouvir? Eu vou ouvir principalmente na borda external inferior esquerda, que é o quê? É meu foco tricúspide. Então, da mesma forma que a aórtica se sobressai à pulmonar, a mitral se sobressai à tricúspide. Então, o melhor lugar para eu ver um desdobramento de B1 é onde a tricúspide está mais alta, que é no seu próprio foco, no foco tricúspide. Quando que é patológico? É patológico quando eu tenho um bloqueio de ramo direito, ou com extrasístoles ventriculares. Então, se eu tenho esse desdobramento junto com o bloqueio de ramo direito ou com extrasístoles ventriculares, quer dizer que é um desdobramento patológico. E de B2 é o pulmonar acontecendo após o aórtico. Mesma coisa que a gente já tinha descrito ali. Geralmente é fisiológico na inspiração,
mas pode ser patológico se for muito amplo. Então, pulmonar muito depois do aórtico. Se é fixo, não é só com a inspiração, a todo momento eu tenho esse desdobramento. Ou se é paradoxal, quando ele acontece na expiração, tá certo? E aí aqui nós temos os principais achados da ausculta. B3. O que é B3? B3 é o enchimento do ventrículo. Então, você consegue ver que B3 acontece depois de B2. Então, a sístole já acabou. O que é que está acontecendo? O sangue está chegando no meu átrio, está abrindo a minha válvula atrioventricular e está caindo no ventrículo. B3 é um ventrículo com pouca complacência, ele está mais duro. Então, quando esse sangue bate na parede do ventrículo, faz um barulho. Ou seja, teve B1, teve B2, acabou minha sístole, chegou sangue no átrio. Chegou sangue no átrio, abriu a válvula atrioventricular, caiu e bateu na parede de um ventrículo com pouca complacência. Faz um ruído, que é B3. B3, então, vai ser logo depois que a sístole acabar, porque no início da diástole você já vai perceber esse sangue batendo e fazendo esse ruído. Então, vai ser mais ou menos assim. Dá para confundir uma B3 com um desdobramento de B2. Porque o desdobramento de B2 é o quê? Tum, tra, tum, tra, tum, tra. O que é o B3? É tum, tatá, tum, tatá, tum, tatá. Você tem um batimento extra depois de B2. Então, dá para confundir sim, tá certo? Tenta fazer manobra de valsalva, inspiração profunda, porque essas coisas acabam mudando o desdobramento. E a B3 não, B3 acaba sendo mais fixa do que os desdobramentos. E o que é B4? Bem, você lembra que na diástole o sangue está chegando no átrio, está pesando, abrindo a válvula atrioventricular e caindo no ventrículo. No finalzinho da diástole, o que é que acontece? O átrio contrai e joga aquele resto de sangue que estava ali. Isso, mais uma vez, um coração com baixa complacência, isso pode fazer com que tenha um ruído. Então, você pode ouvir B3 com a primeira hora que o sangue bate na parede desse ventrículo e você pode ouvir B4 no finalzinho, quando o átrio contrai e joga esse sangue no ventrículo de novo, você pode ouvir esse sangue caindo no ventrículo mais uma vez, que é B4. Então, como é no finalzinho da diástole, ele está praticamente iniciando uma nova sístole. Vocês conseguem perceber que B4 é logo antes de B1. Vamos ver como é que é? Então, você tem um batimento antes de B1. Você está ouvindo assim, ó, tum-tum-tá, tum-tum-tá, tum-tum-tá. Dá para confundir com desdobramento de B1? Dá. Faz as manobras e vê se o desdobramento está mudando ou, se não está mudando nada, se é realmente uma B4. E aí vem a parte que acaba sendo mais desafiadora para os alunos, que são os sopros. Primeiro, o que é que eu tenho que descrever de um sopro? Eu tenho que descrever sua cronologia, se ele aparece no início, no meio ou no final de determinado momento do ciclo cardíaco. Então, ele é sistólico? Bem, se ele é no início da sístole, ele é protossistólico. Se ele é no meio da sístole, ele é mesossistólico. Se ele é no final da sístole, ele é telessistólico. Se ele vai pela sístole toda, ele é pansistólico. Mesma coisa para a diástole. O local de intensidade máxima, eu estou ouvindo mais ele no foco mitral, eu estou ouvindo mais ele no foco aórtico, ou então pode ser de uma anemia, se eu estou ouvindo para qualquer lugar. Se ele irradia para algum lugar, e qual a qualidade dele. Se eu estou percebendo que ele é mais em ruflar, que ele é mais em regurgitação. Essa parte da qualidade, gente, principalmente quando você já tem um ouvido um pouco mais treinado. E aí, para treinar o ouvido, só ouvindo sopro. Vamos ver como que é um sopro sistólico. Observe que tem B1, tem um sopro e tem B2. É como se você ouvisse uma B1 arrastando até chegar em B2. Vamos ouvir? Parece quase uma janela que está passando o vento e você fecha. Então, o que é que você ouve? Você ouve... Tch-tá, tch-tá, tch-tá. Muitas vezes é fácil de identificar o sopro porque ele é um pouco mais agudo. Mas nesse caso vocês ouviram, é quase um ruflar, é um... Tá, tá. O que é que você tem que identificar? Se tem B1, se tem B2 e se esse sopro está sendo
auscultado antes ou depois da B2. Se esse sopro está sendo auscultado na sístole ou na diástole. Vamos ver como que é um sopro diastólico. Você tem B1, B2 e depois o sopro? Vamos lá. O que é que está acontecendo aqui? Você tem tum, aí depois do tá vem o sopro, faz tipo tum, tchá, tum, tchá, tum, tchá. Isso é o sopro diastólico. Você identifica bem a B1, mas a B2 que está ali embaralhada com o sopro. Ô Pedro, como é que eu vou conseguir saber se é B1 ou se é B2, tá? Geralmente a sístole é mais rápida do que a diástole. Então, o tempo entre B1 e B2 é menor do que o tempo entre B2 e B1 de novo. E outra coisa é você poder ver o pulso, tá? O pulso você está sentindo no momento da sístole. Então, se você está auscultando o sopro no mesmo momento que você consegue pegar o pulso, é porque esse sopro é sistólico. E aí você tem que saber quais são os seus focos pulmonares para saber onde que esse sopro tem intensidade máxima. E como é que a gente vai graduar os sopros? A gente gradua de 1 a 6. Gente, o mais importante aqui é você perceber o grau 4. Grau 4 começa a ter frêmito. Então, assim, eu estou ouvindo um sopro bem alto, bem alto, bem alto. Botei a mão ali e não tem frêmito, é grau 3. É moderadamente intenso, só que sem frêmito. Pô, eu tô ouvindo sopro, eu tô até seguro que tem um sopro ali, mas não tem frêmito, grau 2. Rapaz, tem sopro ou não tem? É muito suave aquilo ali, grau 1. Do 4 para baixo, você vai perceber a partir da intensidade e a partir de como você consegue auscultar ele. Então, muito intenso e tem frêmito, grau 4. Muito intenso e você consegue auscultar em qualquer lugar, ou seja, você vê que é um sopro de foco mitral, mas você bota no tricúspide e você ainda consegue ouvir, ele irradia para todos os focos, isso é grau 5. E grau 6 eu realmente nunca vi, que você pode escutar com estetoscópio ou até fora do tórax. Então você tirou do tórax, você está auscultando o abdômen, você está auscultando algum outro local, você consegue ouvir o sopro. Esse é o sopro grau 6, é o de maior intensidade. E, gente, a gente vai para os pulsos periféricos. Não é só coração. Temos pulsos periféricos também. A gente tem que ver o radial, que a gente já vai ver quando a gente está contando frequência, braquial, as femorais, muito importante. Poplito, poplito é realmente muito difícil. Então, não fiquem frustrados se vocês não conseguirem. Fiquem tentando. Viu um paciente magrinho, vai lá e tenta achar o poplito dele, porque acaba sendo mais fácil. O que é importante? Ver se os pulsos são cheios, se eles são rítmicos e principalmente se são simétricos. Se o radial de um lado é igual ao radial do outro, se o femoral de um lado é igual ao femoral do outro. E tem pulsos muito importantes que são o tibial posterior e o pedioso. Por quê? Porque quem tem doença arterial obstrutiva periférica pode ter esses pulsos diminuídos ou abolidos. Então vocês têm que saber palpar esses daqui, principalmente pedioso, que é um pouquinho mais fácil. Não viu pedioso, vê se esse paciente tem fator de risco para DAOP, porque se a gente não começa a tratar antes, esse paciente pode evoluir até para uma amputação, porque a gente não soube tratar a DAOP dele inicialmente. E a jugular? A jugular a gente tem que ver se tem estase. Como é que a gente vai graduar essa estase da jugular? Bem, todo mundo quando deita pode ter um pouco de estase. Então você tem aquele paciente idoso que está em decúbito dorsal completo com estase, isso não é necessariamente patológico. Agora, você pôs ele em 30 graus, a estase continua, você vai ter que ver, pô, será que não tem uma insuficiência cardíaca aí, uma hipervolemia aí? 45 graus, pior ainda. Você botou em 60 graus e a estase continua. Isso daí passa a ser grave. Tem paciente que até em 90 graus continua com a estase jugular. Então, você vai observar se tem estase, você vai graduar 30, 45, 60, 90 graus e ver até que angulação essa estase continua. E, gente, eu tenho um exercício aqui para vocês dos sopros cardíacos, que é para vocês saberem identificar de onde vem o sopro e se aquele sopro é de estenose ou de regurgitação. Então, aqui está uma forma muito simples da gente ver o coração. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito do lado de lá e ventrículo esquerdo aqui, tá? E esses tubos que estão saindo aqui, do lado de lá é a artéria pulmonar, do lado de cá é a aorta. A gente sabe que não sai para baixo, né? Que é para cima, mas é a melhor forma da gente identificar. Você consegue ver, olha, aqui nós temos a nossa válvula aórtica. Ali a válvula pulmonar,
Ali, nossas válvulas atrioventriculares, mitral do lado esquerdo, tricúspide do lado direito. Bem, vamos ver quais alterações nós podemos ter na sístole e na diástole. Então vamos lá. Coração em sístole. O que é que deveria acontecer? As válvulas atrioventriculares deveriam fechar, as semilunares abrir e o sangue passar. Agora vamos lá. Se o sangue aqui está tendo dificuldade para passar, ou seja, minha válvula aórtica, ao invés de estar toda aberta, ela está estenosada, o espaço para o sangue passar é muito pequeno, isso é uma estenose aórtica, estenose de válvula aórtica, ou estenose pulmonar. Então, na sístole, o sangue está passando pela aorta, o sangue está passando pela válvula pulmonar e não está conseguindo passar porque tem muita resistência. Isso vai gerar um sopro. Então, o sopro em semilunares, quando é da sístole, é por causa de estenose, dificuldade do sangue seguir o seu fluxo comum, porque o buraco é muito estreito, tá certo? Então, focos aórtico e pulmonar com sopro na sístole, provavelmente é estenose. E na sístole, na mitral e na tricúspide? Bem, o que é que deveria estar acontecendo? O sangue não é para estar passando por ali. Ali a mitral e a tricúspide deviam fechar direitinho. Mas o que é que está acontecendo? Elas estão insuficientes, elas estão frouxas, elas não estão conseguindo fechar e segurar esse sangue para que o sangue passasse só pelas semilunares. O sangue está regurgitando, porque tem uma insuficiência. Então, se é regurgitação pela atrioventricular, na sístole, isso é insuficiência. Então, sopro em foco mitral ou em foco tricúspide na sístole é por insuficiência, ok? Então, quais são os sopros da sístole nas nossas válvulas? Estenose aórtica, estenose pulmonar, insuficiência mitral, insuficiência tricúspide. E no momento da diástole, se tiver sopro no momento da diástole, o que é que está acontecendo? Bem, agora o átrio está cheio de sangue e está derramando sangue de volta no ventrículo. Então, o sangue está passando pela mitral e pela tricúspide. Se a mitral e a tricúspide estiverem frouxas, insuficientes, não vai ter problema nenhum, o sangue vai continuar passando. O problema vai ser se elas estiverem estenosadas, pequenas, apertadas. Porque aí o que é que vai acontecer? O sangue vai fazer barulho quando tentar passar por ali, porque vai ter que fazer muita força quando passar por ali. Então, se nós temos um sopro no foco mitral ou no foco tricúspide, no momento da diástole, é porque essas válvulas estão estenosadas. E aí, o que é que deveria acontecer com as semilunares na hora da diástole? Elas deviam fechar, da mesma forma que as atrioventriculares fecham na sístole. Elas deviam fechar e não deixar o sangue voltar, não deixar ter regurgitação desse sangue. Mas só que se elas estão insuficientes, elas estão frouxas, o sangue vai voltar sim da aorta e da pulmonar para os ventrículos. Então, no momento da diástole, se a gente tem sopro em aorta, sopro em artéria pulmonar, é porque elas têm insuficiência. Então, quais são os nossos sopros da diástole? É insuficiência aórtica, insuficiência pulmonar ou estenose mitral ou estenose tricúspide. Isso tudo aqui a gente tem que saber o nosso ciclo cardíaco direitinho. E essa é a dica que eu deixo para vocês entenderem o exame físico cardiovascular de vocês e aprender tudo muito certo. Vocês têm que conseguir correlacionar o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão percebendo com o momento do ciclo cardíaco. Só assim para poder fixar direito. Tá certo, gente? Muito obrigado, espero ter ajudado e até a próxima aula.